Saudações a todos, direto aqui da nossa oficina patriótica, e bora reagir a esse vídeo com essa notícia que está mudando os rumos da política aqui no Brasil. Bora acompanhar juntos? Vem! Alexandre de Moraes agora ameaça afastar os presidentes dos tribunais do Brasil. Gente, que o ministro Alexandre de Moraes é ambicioso, paranoico, tem delírios de poder, a gente já sabia. Mas o que ele acabou de fazer está em outro nível de insanidade. Ele deu uma ordem com ameaça e tudo para os presidentes dos tribunais dos 7 estados do país. E avisou que se não obedecerem, ele pode simplesmente afastar cada um deles do cargo. Gente, um ministro só, sentado em Brasília, se achando no direito de demitir os chefes de justiça dos estados inteiros. Olha aqui comigo o que foi que o Globo publicou. Moraes ameaça afastar presidentes de tribunais e cobra explicações sobre supersalários após decisão do STF. Em despacho assinado nesta segunda, Moraes determinou que os tribunais apresentem as folhas de pagamento dos últimos 4 meses e advertiu que o descumprimento da ordem poderá levar ao imediato afastamento do cargo de direção, além de responsabilização penal, civil e disciplinar. A medida foi tomada após a divulgação de reportagem da Folha, apontando que tribunais estaduais teriam autorizado em maio pagamentos acima dos parâmetros fixados pelo Supremo no julgamento realizado em março desse ano. Ou seja, quem não entregar os documentos que ele exigiu, no prazo que ele deu, pode ser tirado na hora da presidência do tribunal e ainda responder na esfera penal, civil e disciplinar. É o tal do 48 horas para se explicar clássico do Moraes. Mas dessa vez não foi para o Bolsonaro, foi para presidentes dos tribunais. E presta atenção nesse detalhe. O presidente de um tribunal de justiça é eleito pelos próprios desembargadores daquele estado. Não é cargo do Moraes, não é funcionário dele, mas ele age como se fosse o dono. Mas um tribunal é o órgão máximo do judiciário do estado e você tem independência entre estado, união e município. São 3 esferas da federação diferentes. Mas o Moraes ele está se colocando acima, determinando, mandando, como um chefe ditador, pior. E agora, para ficar muito claro, gente, nós não estamos aqui defendendo o penduricalho. Pelo contrário, juízes e procuradores devem ter um salário digno, que seja compatível com a função e que respeite o princípio constitucional da irredutibilidade de subsídio, mas sem penduricalho. Ah, Deltan, mas olha, o Moraes está fazendo contra os penduricários, então tá tudo bem. Gente, esse é o raciocínio de muita gente para justificar os abusos contra a direita. Ah, é contra a direita, então tá tudo bem. Aí justificam censura, prisões, condenações ilegais, inelegibilidades. A gente tem que defender o princípio, a causa, o direito, a liberdade, respeito à lei. Até o Supremo tem que respeitar a Constituição e a lei, e a gente não pode abrir mão disso, porque a gente já viu no que dá quando o ministro pode fazer o que ele quer, tirania judicial. Hoje é o penduricalho, amanhã é você. A questão aqui, então, é como que essa decisão é mais uma prova de como o ministro Alexandre de Moraes ele age de forma autoritária, como se ele fosse o imperador de fato do país, e não um juiz. Ele deu ultimato com a ameaça de demissão em cima. No despacho, ele disse que os tribunais, em tese, desrespeitaram a decisão da corte. Em tese, a gente nem provou nada e já veio com a guilhotina na mão. Isso não é postura de juiz, isso é postura de imperador, que dá ordem, que espera a obediência do reino inteiro. E por que isso pode explodir na mão do próprio STF, eu já te explico. Mas se você não é inscrito, se inscreve, clica no sininho, é rápido demais e ajuda muito o canal e a nossa voz, a nossa indignação coletiva a se espalhar. Feito isso, gente, bora lá. Mas feito isso, hein? Clicou nos 2, bora lá. Ao fazer o que ele está fazendo, o Moraes e o STF eles estão declarando guerra ao judiciário inteiro. Pensa comigo. O Supremo são 11 ministros, mas a justiça brasileira tem 20 mil juízes espalhados pelo país, tribunais de todos os estados, que são justamente quem o Moraes agora ameaça. Quando ele trata desembargador como subordinado que ele pode demitir, ele não humilha só 7 presidentes de tribunal. Ele manda um recado para a classe inteira. Aqui quem manda sou eu. Aqui não tem direito nem para vocês. Vocês obedecem, ponto. E se eu quiser, eu corto a cabeça de vocês. E isso é um tiro no pé, porque o poder do STF depende do resto da justiça respeitar o STF. No dia em que os juízes do país passarem a ver o Supremo como inimigo e não como chefe, o feitiço vira contra o feiticeiro. Não à toa, as associações de magistrados já vinham reclamando do Supremo por causa desses cortes.
O Moraes só jogou gasolina agora no fogo. Um ministro que se acha no direito de dar ordem, ameaçar e afastar quem ele quiser, sem ninguém para segurar, esse é o retrato do problema que o Brasil vive hoje. Hoje, um ministro do Supremo que abusa não responde a ninguém. A primeira das minhas 10 medidas para o Senado é exatamente esta: obrigar o Senado a julgar, num prazo determinado certo, o impeachment de um ministro que passa dos limites. Chega de ministro intocável, se achando imperador. Patriota, um passarinho verde e amarelo me contou que você está assistindo os nossos vídeos, mas ainda não se inscreveu no canal. Eu não acredito nisso. Clica aí, se inscreve no canal, like e compartilhamento. Bora mostrar para o algoritmo que o Brasil está à direita de Deus. Alexandre de Moraes resolveu comprar uma briga gigantesca com o judiciário do Brasil inteiro. Num despacho só, numa canetada apenas, ele ameaça afastar do cargo os presidentes de 7 tribunais de justiça do Brasil. É de cair o queixo. Eu vou te contar essa história. Hoje, Moraes deu 48 horas, está em toda a imprensa, 48 horas para os presidentes de 7 tribunais de justiça explicarem pagamentos acima do teto que o STF fixou, seja para os seus presidentes, seja para os seus juízes de cada um desses tribunais. E ameaçou: quem não cumprir, quem não obedecer o teto fixado pelo STF, ele afasta o presidente do cargo na hora. Olha, eu não estou aqui para defender super salário de ninguém. Agora, eu não quero ter que escolher entre tribunais que têm super salários e um ministro que acha que é assim que se resolve a coisa. Numa canetada você decapita 7 tribunais de justiça, deixa sem presidência 7 tribunais de justiça e é capaz ainda do Moraes querer assumir o cargo desses presidentes desses 7 tribunais. Isso não é assim que se resolve. Eu não quero ter que escolher entre tribunais que têm presidentes com privilégios e um STF que tem um tirano à sua frente que acha que pode arrancar a cabeça dos presidentes dos tribunais todos. Pô, o que é isso? Isso não é assim que se resolve, hein? Não é assim que se resolve. A gente não quer no Brasil, repito, escolher entre tirania e privilégios de juízes. Para e pensa se é razoável um homem só, numa canetada, poder arrancar a cabeça de 7 tribunais de justiça do Brasil. Pensa o perigo disso. Pensa se isso é ou não autoritário. Pensa se isso é ou não democrático. E repito, penduricalho tem que acabar, mas não assim, não na mão do reizinho que acha que é dono do Brasil. A gente não resolve um problema criando outro dentro desse país. E isso é muito sério porque tende-se a olhar para essa medida do Moraes como algo popular, como algo populista, como algo, olha só, ele foi lá e resolveu o problema. Não é assim que se resolve um problema. A gente resolve um problema com justiça. Se esses tribunais estão agindo fora da regra, se esses tribunais têm super salários, maravilha. Primeiro, quem tem que dizer se o super salário é ou não super é o Congresso e não o STF. Segundo, porque essa questão está subjetivamente tratada pela nossa legislação hoje em dia. Segundo, que se está agindo um juiz de forma equivocada, se está dando super salários para si ou para os seus, que esses juízes sejam processados, que esses processos tramitem com tranquilidade. Se a gente achar que a gente pode destituir juiz assim, Moraes, a gente não tem democracia. E se a gente achar que a gente pode destituir juiz assim, Moraes, como é que você pode dizer que é inconstitucional um Congresso querer destituir você? É impressionante o ponto que nós chegamos nesse país, né? Então o Congresso querer impeachment de ministro é golpe contra a democracia. O Moraes querer arrancar a cabeça de 7 presidentes de tribunais de justiça, aí é justiça? É assim que se resolve? É isso que é democracia? Faça-me o favor, eu vou te contar
um problema, como o Moraes pode fazer com que isso volte-se contra ele próprio. Eu vou te contar isso agora, mas antes eu queria te pedir que você se inscrevesse aqui no nosso canal, porque eu fiz uma análise e descobri que mais da metade, 56% das pessoas que acompanham diariamente as minhas análises aqui no canal ainda não é inscrita. 56%, pô, se inscreve aí, clica no botão de inscrição e faça parte da comunidade aqui do canal. Como é que o Moraes pode dar um tiro pela culatra? Por que isso pode se voltar contra ele próprio? Porque os juízes do Brasil começam a olhar para o Supremo dizendo assim, olha, esses caras vão acabar com a gente, esses caras vão acabar com a própria carreira da magistratura. Se o STF se tornar um poder isolado e sem popularidade, aí é o perigo. Aí é o perigo.